Boa noite a todos e a todas, nossos companheiros. Então, estamos aqui uma vez mais, iniciando as nossas atividades da noite de hoje. Nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo para preparação da palestra, no segundo tema. É uma lição de número 5 do capítulo 6, o Cristo Consolador. E o título é Instrução dos Espíritos, o Advento de Verdade, do Espírito de Verdade. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente, a minha palavra tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas, revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni feixes, o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto, e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vós vos socorreis mutuamente, e que se façam ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, no regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade.
Espírito de Verdade, Paris, 1861. Que assim seja. Vamos então fechar os nossos olhos físicos, elevar os nossos pensamentos aos céus e que nós possamos, nesses instantes, sentir a presença amorosa do nosso Mestre Jesus a nos envolver. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda a terra Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte abraçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Graças a Deus. É sua palavra. Obrigado. Fique à vontade, você já conhece as normas da casa. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Aliás, estão aí, né? Porque aqui tá cheio de lugar vazio. Mas tem problema que o palestrante gosta de perguntar para quem está no fundo. A gente é sempre melhor. A gente vai lá no fundo e pergunta e deixa o pessoal que está aqui na frente desencarnado mesmo. Aí a gente deixa sem perguntar, porque vai que pergunta e eles respondem, né? Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais, seja o horário que estiver nos assistindo, obrigado por estar conosco aqui. Meu nome é Anderson Pancieri e vamos falar hoje sobre algo que é muito importante na nossa... para que a doutrina nos prepara e nos pede na nossa doutrina de amor, que é também a doutrina de consolo. Vamos falar sobre consolar e ser consolador. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse nosso papel e essa nossa importância nessa doutrina que vem justamente trazer para a gente essa mensagem diferenciada de Deus, essa mensagem diferenciada de amor, essa mensagem diferenciada no ver o outro, enxergar o outro com outros olhos. Então vamos entender o que é esse consolador. O que é esse consolador? Está lá no Evangelho, na passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repousos para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
Bom, Cristo disse isso para os seus seguidores. Aí você fala, bom, então Cristo vai me livrar dos meus fardos. Ele falou isso? Não. Em algum momento, na passagem da história do Cristo, ele chegou para alguém e falou, está ótimo, está tudo resolvido. Ele falou, vai, não peque mais. Não é? São situações de Cristo agindo diante das pessoas que ele encontrava. Então ele vai e conta para a gente que vinde a mim, que eu vos aliviarei. Você vai aprender comigo, que eu sou humilde de coração para achar o meu repouso. Então, peraí. Então, esse consolo não é que eu vou fazer uma oração e meus problemas simplesmente acabaram. Esse conceito, esse entendimento que a doutrina espírita vem trazer à luz, vem trazer para a gente conseguir sentir e vivenciar. Para que a palavra do Cristo seja aquela fé viva, seja aquela fé que a gente perceba e esteja ao nosso lado. Não é aquela fé de só vir para o centro, rezar, tomar água fluidificada, passe e ir embora para casa e meu compromisso com Deus está feito por essa semana. Não, eu vou levar comigo. Eu vou tê-lo comigo o tempo todo. É a fé viva, é a fé transmitida, é a fé apresentada a outro. É isso que a doutrina nos pede e é isso que a gente tenta trazer quando a gente busca no Evangelho e no Livro dos Espíritos aquelas explicações. Então, os Espíritos nos explicaram que todas as misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus. Então, o que é esse alívio? Eu vou ter os meus problemas, porque estamos aqui para passar por dificuldades, porque somos espíritos ainda em evolução, né? Ainda temos as nossas mazelas, nossas dificuldades. Esse mundo está cheio de problema e eu também. Nossa, esse mundo aí é só problema. Eu também. Porque eu também sou chato, eu também crio caso, eu também sou brigão, eu também sou emburrado, eu também sou assim, sou isso tudo. Não é só o mundo não, tá? Porque a gente adora culpar o mundo, né? Nossa, o mundo está cheio de problemas, o mundo está cheio de guerra, mas eu crio uma guerra lá em casa se a cama está fora do lugar, se a cadeira não está no canto, se a mesa está desarrumada, se a roupa está dobrada, se a roupa não está no cesto de roupa suja, se o copo não está lavado, se a pia está suja. Eu crio a minha guerra dentro de casa. Então, assim, não é só o mundo que tem problemas, eu também tenho, né? Aí acontece, alguém adoece, eu espiroco a cabeça, meu Deus do céu, o mundo acabou, tem alguém doente. Então, eu também vou criando os meus problemas, né? E o que a espiritualidade quer nos explicar? Que eu vou ter os problemas, que nós estamos aqui para passar por essas dificuldades, inclusive na convivência dos nossos familiares, né? A nossa família é onde a gente vai ter ali algumas situações que nos levam mais a pensar sobre esse entender, esse consolo que a espiritualidade nos conta, e é justamente isso. É eu ter essas situações, mas é a minha ótica, é a minha forma de ver aquilo, é a minha forma de enxergar aquilo que eu estou passando. Se eu tenho familiares em dificuldade de convivência, com problemas de saúde agravados, que me exigem mais cuidado, se eu tenho familiares em que eu tenho dificuldade de relacionamento, de convivência, as minhas dificuldades financeiras, todas elas vão acontecer, só que eu vou enxergar isso como o quê? Como a justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Eu preciso conviver, eu preciso passar por essa situação, e isso vai depurar o meu espírito e vai fazer com que eu tenha um futuro melhor. Isso é a fé, isso é a esperança, isso é acreditar. Esse é o Consolador. Então, a espiritualidade vai nos contando isso. E quando o Espiritismo surge na nossa história, ele vem se colocar como espírito, né? O Espiritismo como aquele Consolador prometido. E está lá no Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. E ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Bom, a doutrina espírita surge, 1800 anos depois da passagem de Cristo por aqui, e aí ela vem falar da reencarnação, e vem falar dessa nossa
perspectiva de estarmos aqui vivendo uma situação que é necessária para a nossa evolução, porque em uma outra vida eu cometi abusos, ou não fiz o que eu deveria fazer, ou eu me devaneei em outras áreas, então eu venho para essa, para tentar encontrar as pessoas e as situações que eu preciso. Ainda tive situações complicadas, terei uma próxima para continuar resgatando. Então ela vem mostrar essa reencarnação. Esse espírito eterno que todas as religiões pregavam, ele passa a ganhar um outro contorno. O espírito eterno, o corpo é provisório e outros corpos virão para que eu possa fazer com que esse espírito evolua. Era isso que naquela época talvez o Cristo não pudesse explicar, mesmo falando, né, renascer da água, né, renascer renascer para melhorar. Então era preciso passar um tempo para a gente entender tudo isso. Mas é óbvio, né, que na história da humanidade essa história de reencarnação não pegou muito bem, principalmente para aqueles que eram os grandes reis, rainhas e mandatários, porque eu sou rainha hoje, quer dizer que se eu voltar na próxima eu posso ser escrava, de jeito nenhum acaba com esse negócio de reencarnação. Mas não adianta não, acabou só no papel dela, se ela tiver que voltar escrava vai voltar, se tiver que voltar presidente vai voltar, se tiver que voltar mulher, se tiver que voltar homem vai voltar, de acordo com a necessidade de cada um. É aí que entra na nossa vida o espírito, né, o espiritismo como consolador prometido. Então, aquele que vai nos fazer enxergar tudo isso. Antes até aí nenhuma novidade, talvez nenhuma novidade. Mas a gente está mudando a nossa forma de ver as situações com que a gente está vivendo? A gente está conseguindo entender esse consolo? E principalmente, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que é o consolar. Eu tenho sido, né, o transmissor dessa mensagem? Porque quando a gente para aprender essa doutrina, e quando a gente está aqui se propondo a aprender, a gente recebe uma missão. Uma missão de levarmos, né, à frente o que o Mestre nos ensinou. Se no passado o Mestre aqui esteve conosco junto com seus apóstolos, e ele fala, mandarei um Espírito de verdade para que vocês possam ter esse consolo, ele nos coloca como esses apóstolos. Ele nos coloca como essa missão. Com essa missão de consolar, com essa missão de levar essa mensagem, com essa missão de transmitir isso que ele nos ensinou. Então hoje aqui, mais do que entender o ser consolado, é o nosso papel de consolar. É eu me colocar no papel daquele que consola, levando essa mensagem. É como uma espécie de resposta, de gratidão aquilo que eu vim aqui, que eu recebi, essa paz que eu tenho aqui, né? Os cânticos que nos transformam, as músicas que nos trazem mensagem, né? O passe que nos reenergiza, né? A água fluidificada em que nós alimentamos ali o nosso corpo e a nossa alma dos bálsamos enviados pela espiritualidade. Enfim, tudo isso a gente responde com a gratidão de fazer esse papel nosso lá fora, de consolar lá fora. E ali mora agora a nossa atitude transformadora de fazer isso por lá. E a espiritualidade vai nos explicar justamente isso, porque o espiritismo ele fala sem figuras e nem alegorias. Então ele vai nos mostrar o que é. Porque Cristo falava por parábolas. E a espiritualidade vem traduzir essas parábolas para a gente. Então, eu posso não ter a certeza do que é ou que não é, assim, na nossa reencarnação própria. Mas eu sei, e o Espiritismo falou, o Espírito que vive comigo na minha casa, no meu lar, na minha família, ele fez parte da minha vida em outro momento, ou está aqui para me ajudar a passar pelas necessidades que essa minha família me impõe. Trouxe a consolação suprema à terra, a todos que precisavam de justiça. Mostrou as causas dos sofrimentos nas existências interiores e a destinação da terra. Está muito claro lá no Livro dos Espíritos para a gente. Todos nós vamos evoluir.
uns com mais tempo, outros com menos tempo. Passaremos para novos planos espirituais, a própria Terra irá evoluir como um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração, como outros já existem, planetas ditosos, planetas supremos, e a gente vai, né, caminhando para esses locais à medida da nossa evolução, e cada um ao seu jeito, mas todos chegaremos lá. Todos chegaremos lá. Essa é uma destinação da Terra. Vamos todos caminhar para o bem. E aí, para eu aprender o bem, eu tenho que levar na tarraqueta o tempo inteiro? Eu tenho que apanhar, fazendo um tanto de coisa errada para eu aprender o que é bom? Se eu sei o que é bom? Então, vamos acelerar a nossa evolução e a evolução do planeta, né? Vamos fazendo as coisas certinhas. Deixa ele, gente. Ele foi no meu embalo, não é? E não pode ser assim, não é não? Não é? Não está certo? Pode ficar tranquilo. Bom, o homem compreende que mereceu sofrer e ele passa a achar justo o sofrimento. Eu passo a entender que a dificuldade que eu passo é necessária. Então, agora, em casa fez um barulhão, né? Eu passo a entender que aquilo que eu estou passando é necessário e eu não paro de falar. Meu Deus, ai meu Deus, por que comigo? Ai meu Deus, meu sofrimento. Porque é assim, mais ou menos assim, nossa, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer tudo isso? Lembrei. É mais ou menos isso, né? Lembrei, fiz sim. Eu fiz. Aí eu posso enxergar com outros olhos. E essa que é a situação que a doutrina vem mostrar para a gente, né? Ela vai nos fazer entender isso. Quando eu posso entender, não, peraí, isso aqui é um pouco mais complicadinho, um pouco mais difícil, mas vai me ajudar. Tá, vamos embora. Se eu estou passando por isso é porque eu tenho condições de passar, né? O meu fardo é do tamanho do que eu dou conta de carregar. Deus me falou isso, né? A espiritualidade me explica isso. Então, vamos embora, vamos tocar o barco. E vamos passar por isso, e vamos achando os caminhos, e vamos trabalhar com isso. E o Espiritismo faz para a gente essa fé inabalável no futuro. Né? Nos traz, então, a certeza de que eu construo aqui, muitas vezes, para colher depois. Eu vou colher, talvez, essa minha passagem por esses sofrimentos, talvez nessa, mas talvez em outra vida. Mas eu não vou estar esperando isso. Eu sei que aquilo é importante para mim. Que aquelas dores são importantes para mim. Passo a ter uma percepção diferente. Eu estava observando hoje, assim, eu falo que a gente vai vivendo situações que acontecem na nossa vida, tem várias outras, mas eu posso me lembrar agora dessa que a gente está passando ali agora e acompanhando, né, o desencarne da Preta Gil. E como a gente está vendo vários vídeos dos últimos dias dela no hospital já nos Estados Unidos. Se vocês forem ver esses vídeos que estão circulando, ela recebeu várias visitas, né? Muitos amigos que foram aos Estados Unidos visitá-la, porque já sabiam, né, que o processo era complicado, né? O câncer já tinha evoluído bastante, e todos brincavam com ela. E ela, na melhor resignação possível, tentava receber, que a gente acompanhava, né, naquela cama hospitalar, os amigos com alegria. Poderia não querer ver ninguém, porque eu estou sofrendo. Não queria ver ninguém, porque eu sei que eu estou aqui esperando a hora do meu desencarne. Mas não, eu tento ver com outros olhos. Sabe, perceber uma outra forma de passar pelas dificuldades. E aí várias outras vão colocando à nossa frente, né? a nossa perspectiva de ver tudo isso. O próprio Chico, quando foi desencarnar, né? O Chico foi desencarnar e ele liga para um amigo, pedem para ligar para um amigo dele, que era o que fazia a barba dele sempre, e ele chama para a pessoa ir lá. Aí a pessoa, mas eu não estou em Uberaba, eu não tenho como ir aí agora, eu não consigo ir. Ele falava assim, não é possível, você tem que vir. A vida inteira eu fiz barba com você, mas agora, Chico. Não, amanhã eu estou em Uberaba, eu vou, amanhã não. Amanhã não dá tempo. Tem que vir hoje. Não, então vou mandar fulano de tal que você conhece também. Ah, tá, melhorou. E aí Chico foi, cara, fez a barba, arrumou ele bonitinho, ele pegou o melhor terno, se arrumou, ficou todo arrumado e foi pro quarto. Agora sim, agora eu tô pronto, posso ir. E foi, e desencarnou. Né? Ele se preparou, se arrumou, vestiu um terno, né? Já está pronto para enterrar. Está ali, né? Eu enxergo com outras formas.
as situações que vão acontecendo. Eu dei exemplo de desencarne, mas a gente pode pegar vários exemplos de doença em família, que talvez seja algo que a gente passa, né? Dificuldade desse relacionamento. Vamos aprendendo um pouco isso, né? Eu falo assim, eu brinquei com meu irmão esses dias, né? Meu pai processo muito doentado, ficou acamado, na cadeira de rodas. Então, assim, uma situação que muda toda a transformação da vida em família. Ficou internado várias vezes, a última vez agora ficou 12 dias no hospital. Enfim, né, uma situação complicada, você vai ao hospital, volta, é todo um processo, né? E meu irmão mais novo estava viajando, depois ele voltou, aí ele estava gripado, não sei o quê. Ele falou assim, nossa, fiquei, né, esse tempo todo aí, eu não participei muito, né? Assim, eu não sei, só sei que assim, eu tô acertando minha dívida com ele, eu sei, eu venho na próxima. Aí você que sabe, menino, ele foi lá para casa e ficou uma semana lá. É isso, mas é mais ou menos essa forma da gente perceber que faz parte. E a gente vai, a gente tá, a gente volta, a gente leva as coisas, né? E a gente vai, né, convivendo naquilo de uma maneira mais natural, sabe? De uma maneira mais tranquila, para que a gente possa, né, passar por isso, sabendo que faz parte da nossa história, faz parte do nosso trato com a espiritualidade, na nossa reencarnação. Bom, aí nós vamos lá. A espiritualidade também nos dá as diretrizes para a gente aprender a consolar. Mas se vocês perceberam, o que eu falei que era o tema da nossa palestra? Não. Consolar? E ser consolado. Não. Eu falei consolar e ser consolador. O que é diferente de consolar e ser consolado? A gente pode dar um passo à frente na nossa escala evolutiva. A gente vai consolar e vai ser consolador. Porque a gente recebe muito. Vamos parar para perceber. Muitas pessoas, até que a gente conhece, estão talvez entregues aí a alguns vícios e aqui não estão. Estão entregues a outras situações e aqui não estão. A espiritualidade nos permitiu discernimento, a condição de estarmos aqui, de nos tocarmos para cá, para que pudéssemos ouvir, falar, fazer a nossa oração. Somos abençoados, sim. Então, a gente dá um passo à frente, consolando e sendo consolador. E a espiritualidade vai nos colocar isso, que consolar é o ato de acalmar alguém, dar consolo, levar esse consolo a alguém. Ser consolador é ser o consolo. Sabe aquela pessoa, quando você chega perto dela, e só o fato dela estar com você, ela já te traz alento? É só o fato de você talvez encostar a cabecinha no ombro, deitar no colo, pegar na mão, receber uma ligação, ver um sorriso, receber um abraço, faz a diferença na nossa vida? Quem de nós nunca precisou se encontrar com alguém assim? Quem de nós nunca precisou ouvir uma voz que seja pelo telefone, de alguém que fala diferente e que toca no meu coração? Quem que nunca precisou falar, mãe, vó, faz uma oração para mim? Pode deixar, meu filho, eu estou aqui fazendo uma oração por você. Parece que a gente melhora e sara na hora dessa oração. Encontrar e receber aquele abraço, tocar aquela mão, nos mostra muito mais força e energia do que a gente imaginava que receberia. Essas pessoas, elas são consoladoras. Elas foram consoladoras e são consoladoras em nossa vida. Às vezes até no plano espiritual, só de imaginar que elas podem estar conosco, o nosso coração já se transforma. Só de imaginar que elas podem estar dali de cima, nos trazendo aquela mensagem, aquela intuição, a gente se sente melhor. São seres que são consoladores. E a nossa vida é repleta de pessoas que são consoladoras. E agora a espiritualidade pede para que nós possamos ser esses consoladores. Possamos ser esse abraço, possamos ser esse aconchego. Possamos ser aquele ser que tem nas suas palavras, no seu olhar e nos seus gestos, a mensagem que o Mestre nos falou: vinde a mim e eu vos aliviarei.
Então, eu posso estar consolando, levando a palavra, a mensagem, o evangelho, a canção. Como eu posso ser o consolador? Eu levo a minha presença amiga, eu levo o meu abraço fraterno, o meu colo acolhedor. É isso que a espiritualidade pede para a gente. Por isso, consolar e ser consolado é algo muito maior. E a espiritualidade nos mostra que consolar requer empatia. Se colocar no lugar do outro, entender as suas dores, os seus sofrimentos. Meu filho, mas todo mundo passa por isso, mas a dor que ele está passando naquele momento é maior. Então deixa eu entender. Consolar requer compaixão. Eu ter realmente, sentir a dor daquela pessoa que está comigo e pensar que eu posso ajudá-la. Requer compreensão, porque às vezes ele vai sim escorregar. Nossa, eu vou ter que falar de novo. Sim, Jesus nos falou tantas vezes. Por que eu não posso também ouvir as mesmas dores repetidamente? Ter responsabilidade, ter respeito, paciência e habilidade. Aqui de fora a gente vê de uma forma, do outro lado a pessoa vê de outra. Então, ser consolador sim, porque ser sujeito ou objeto de consolação cria laços fortes, restaura forças, aviva esperanças e resgata dos tropeços da amargura. Dar as nossas mãos significa também não deixar que o outro caia. Antes de levantar, não só deixar cair. Então perceba que a espiritualidade nos dá esse presente. Estarmos aqui, sendo consolados, para sairmos daqui, consolando e sermos consoladores. Mas essa é uma mudança de atitude nossa. É estar presente, é estar junto. É pensar no outro. É aniquilar o meu egoísmo em favor do meu amor, do meu perdão. E é por isso que a espiritualidade fala que o Espiritismo é o Consolador prometido. Por quê? Porque ela confia em nós, como esses apóstolos da esperança, como esses transformadores. E cada vez que alguém precisar da gente, vamos lembrar o quanto fomos consolados, o quanto fomos e somos amparados. Vamos lembrar dos colos, dos abraços e das orações que recebemos ao longo da nossa vida e que transformaram a nossa vida. É assim que a gente vai mudando, que a gente vai transformando. E é assim que Chico nos traz essa lição de vida. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo poderão escurecer meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que eu possa ser prejudicado. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia os meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de viver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e poderão escorrer pela minha alma.
Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes vai me exigir esforços incríveis para manter a harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe no meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele pode ser até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo às vezes é pequeno. E que eu jamais me esqueça que Deus, que me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar, porque a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Então vamos concretizar esse mundo de consolação, de consolo que a gente tanto precisa e que Jesus confiou em nós a missão de fazê-lo. Pessoal, muito obrigado, uma boa semana para todo mundo, né? E que a gente possa sempre sair transformado dessas mensagens que a espiritualidade nos passa, porque é assim que esse mundo que a gente acha tão difícil, às vezes tão injusto, vai ser transformado com a atitude de cada um de nós. O pessoal que acompanhou a gente pelas redes sociais da casa, muito obrigado, né? Vamos transmitir, repassar todas essas mensagens que aqui são ditas, são ensinadas, vamos compartilhar tudo isso, né? Tantas coisas ruins que a gente fala que as redes sociais compartilham, mas eu acho que porque a gente talvez não compartilhe o que seja bom, né? A omissão, né? O mal existe no mundo pela omissão dos homens de bem. Então, vamos passar sempre o que há de melhor também pelas redes sociais. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Belinha, tem algum recado?